Bom dia, graça e paz, bom dia a todos. Iniciando mais uma manhã, mais um dia, e quero declarar que esse dia foi o Senhor quem fez. O Senhor fez esse dia, Ele criou esse dia especificamente para um propósito estabelecido por Ele na sua e na minha vida. Como diz o salmista, dia para nos regozijarmos nele. Este é o dia que o Senhor fez. Ele criou esse dia especialmente para um propósito definido na sua e na minha vida. Que nós possamos, como salmista, declarar: esse é o dia que o Senhor fez, para nos alegrarmos e nos gloriarmos nele. Ontem foi uma noite muito linda, as nossas células, chegamos a ter ontem 100 casas linkadas ao mesmo tempo, participando da célula familiar, num tempo tremendo de intercessão, de presença do Senhor. Foi glória de Deus, que coisa maravilhosa. Deus nos enchendo, nos dando um olhar diferente para as tempestades da vida, olhar sobre uma ótica do Senhor, uma ótica do aprendizado, do crescimento e da fé. Então foi um momento muito marcante. Ontem, aqui ministrando, sabendo que nós estávamos juntos, quase 100 casas, ali as famílias reunidas e clamando, a glória de Deus foi nos envolvendo. Que noite maravilhosa. Foi muito forte sentir o poder da conexão, de como nós podemos juntos trazer o que está pronto no reino do Espírito, pela fé. Porque nós somos o único povo que tem essa prerrogativa de entrar em concordância e trazer a glória dos céus para a terra. É muito forte quando a igreja se conecta, quando a igreja, diante de tantas situações difíceis, traz um olhar diferente, olha de forma diferente. Nós podemos olhar sobre o olhar daquilo que todo mundo olha, ou podemos olhar sobre o olhar de Jesus, como um olhar de oportunidade, sabendo que Ele está conosco. Ele está conosco. E dentro desse olhar nós temos uma oportunidade de viver milagres. E então a gente se envolve, e sabendo que tudo tem um propósito, o nosso treinamento, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento e a nossa fé. Então tudo isso culmina em algo que muda a nossa história, a fé. E se nós estamos proclamando essas 3 semanas de milagres, e eu quero que você entenda que o reino espiritual, ele não é um reino místico. A gente não vive no misticismo. Nós não somos um povo místico e nem mítico. Então, a gente precisa entender que a fé, ela tem que envolver os 3 componentes da minha alma: a razão, a vontade e os sentimentos. Você precisa, todos os dias, entender que a fé, apesar dela nascer no Espírito, você só pode ser um homem ou uma mulher de fé quando a sua alma ela está envolvida por esse mesmo poder, por esta unção, por essa certeza. Por isso que a fé, em Hebreus 11:1 diz que a fé é certeza da razão. Então veja, no Espírito não é razão, é intuição. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A fé, ela precisa invadir a minha razão. Quando a minha mente começa a racionalizar, e ela não racionaliza nas coisas de Deus, que a gente chama de fé inteligente, então eu fico vagueando. Eu posso ter desejos, vontades, mas a fé, que é essa certeza baseada na palavra de Deus, ela tem que ancorar a sua razão, o seu intelecto. O meu intelecto precisa ser tomado. É nesse momento que eu sei que aquele treinamento,
aquele crescimento, aquele amadurecimento começou a me fazer uma mulher e um homem de fé. Quando a minha vontade ela está tomada, porque então a fé, ela é certeza, mas ela também é convicção, então ela é do coração, ela precisa ser do coração. Você percebe que tudo isso está ligado à alma e aos sentimentos. Quando os meus sentimentos estão firmados, eu não vagueio. E nessa manhã eu quero falar um pouco mais sobre isso. Eu quero falar sobre essa fé que muda a nossa vida diante das más notícias. As más notícias, elas têm um poder de abalar a nossa alma, de abalar a nossa razão, de abalar os nossos sentimentos e a nossa vontade. Então, quando tudo isso é abalado, você não reage, você não tem uma ação coordenada e se entrega. E, na verdade, se a igreja ela é o agente que liga as coisas espirituais na terra, quando nós entramos nesse processo de uma razão totalmente desfocada com a vontade de Deus, com o que os céus estão falando, com um sentimento totalmente abalado por todas essas ondas, essas intempéries, e não conseguimos focar na palavra de Deus, e a nossa vontade se enfraquece a ponto de nós entrarmos nas cavernas, pararmos de orar, ou se orarmos, não orar com aquela certeza, mas com um coração agitado. Então nós perdemos as oportunidades de viver os milagres diante das situações difíceis. Então lembre-se, e eu quero aqui que você entenda, e esse é o objetivo, que tudo aquilo que está no meu coração, no meu espírito, ele precisa fluir para a minha alma, ele precisa fluir para a minha pessoa, porque a alma é a pessoa do Alan, a pessoa da Camila, a pessoa da Lúcia, de cada um da Cida, é a alma. Por isso que a Bíblia diz que, diferentemente dos anjos, os anjos eles são um espírito que tem uma pessoa, que tem uma alma. O homem, quando Deus soprou ruar, o ruar é o espírito, quando Deus soprou ruar, que é esse fôlego de vida na matéria, no corpo feito na terra, o homem se tornou nessa junção de corpo e espírito. Esses dois corpos formaram a pessoa que nós somos, e o homem se tornou alma vivente. Por isso que, quando desconecta o espírito do corpo, a alma ela deixa de existir aqui e ela passa a existir só no espiritual. Então a gente precisa entender essas coisas. Quando nós morremos, desconecta o espírito, que o apóstolo Paulo chama de corpo espiritual, e vai para Deus, e desconecta o corpo físico que fica na terra. E a alma é a alma aonde estão razão, aonde estão sentimentos e vontade, que ou vai para a base do trono de Deus, chamado paraíso, ou para aqueles que vão aguardar o juízo final no inferno, no lugar de tormento, esperando. Então veja, é aí que mora todo. Eu não quero trazer aqui um estudo sobre corpo, alma e espírito, mas você precisa entender isso, que a nossa fé ela tem que se manifestar na nossa pessoa, na pessoa. Por muito tempo você, sabendo corretamente que a fé é espiritual, você trabalhou o espírito e não a alma. O espírito está pronto, guarda isso, o espírito está pronto, não fui eu quem disse, Jesus é quem disse. O espírito está pronto, a carne é fraca, nós precisamos fortalecer a carne. Então, a palavra de Deus, esse encher da palavra, é que vai trazendo essa metanoia, essa transformação. Tiago 1,21 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é apta e poderosa para salvar a vossa alma. Então, a salvação da alma, chamado também de soteria, que é a salvação completa, ela essa salvação da alma, em Romanos 12:2, chama-se metanoia. Transformai a forma de vocês pensarem pela palavra de Deus, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, renovai. A alma não é regenerada, ela é transformada de glória em glória.
Amém, queridos? Então, diante disso, eu quero que você mergulhe comigo nesse devocional nessa manhã, entendendo que esses segredos não são para você sair dessa live dizendo que eu tive uma palavra boa, bonita. Não, é uma mudança. Senhor, a fé precisa me mudar. Então, eu quero já começar trazendo para você a palavra rema dessa manhã. Anote. Eu quero agradecer a Leusa, que tem feito para nós os banners dessas palavras remas. E depois nós vamos fazer uma compilação de todos esses banners dos últimos dias, nos 100 dias desse primeiro semestre, todos os banners nós vamos lançar para vocês, porque é fantástico, são palavras de impacto. E a palavra dessa manhã, fé, não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor, e nem para mudar as circunstâncias. Olha só, fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor, nem para mudar as circunstâncias. Fé é para mudar a nossa vida. Então, a fé muda a minha vida. E porque muda a minha vida, produz milagres. Porque os milagres já estão prontos. Os milagres já estão prontos. Então, guarde isso. Eu já começo liberando a palavra rema dessa manhã. Fé não é para mudar Deus. Em Deus não há sombra nem variação. Deus não tem mudança. Não chegue diante de Deus como você chega às vezes diante do seu pai, da sua mãe, ou de alguém que você quer que ele mude o coração e tenta fazer aqui uma média, aqui vamos manipular. Veja bem, Deus não é manipulável. Deus não muda, nele não há sombra nem variação. O seu jejum não muda Deus. Seu sacrifício não muda Deus. Suas ofertas não mudam Deus. Nada disso muda Deus. Muda você. Muda você. E quando muda você, a Bíblia diz que quando Deus vê em você aquilo que o agrada, e o que agrada a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus, Romanos 11:6. O que agrada a Deus é a fé. Então a gente poderia até parafrasear esse versículo dizendo, a fé é o que possibilita agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador. Quantos creem que tem bênçãos de Deus nessa manhã para a sua vida? Quantos creem que você que está começando essa live nessa manhã, começando o dia, buscando Ele, tem um galardão para a sua vida? Quantos creem? Dá um amém aí. Quantos de vocês creem? Aperta o coraçãozinho aí, dá um amém. Então veja, a Bíblia diz, através do salmista, no Salmo 119, no Salmo 37, agrada-te do Senhor, versículo 4, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Talvez você passou a vida inteira achando que agradar a Deus era fazer um sacrifício para Ele, agradar a Deus era chorar diante dEle, agradar a Deus era fazer uma média, manipular Ele, agradar a Deus é fé, é ter fé. Quando Deus vê fé no seu coração, Ele se agrada. Ele vê que você mudou, que eu mudei, que nós mudamos, que nós estamos compreendendo o porquê a existência da igreja aqui. Qual é o objetivo, qual é o significado da existência da igreja na terra. Se a igreja está aqui na terra é por um propósito. Porque se você está aqui na terra só aguardando o dia que Jesus vai te levar, por que ficar aqui? Correndo o risco de se perder, porque Ele já não nos levou. Então há um propósito porque nós somos a realidade do reino na terra. A realidade, o reino dos céus, em realidade, já é a igreja. Em manifestação virá no milênio, quando Jesus vier. Mas nesse momento, em realidade, a igreja. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja gloriosa, essa igreja vitoriosa, essa igreja vencedora. Deus está levantando dos escombros de
todas essas provações, dos escombros de todas essas cinzas, Deus está levantando um povo forte, Deus está levantando um povo posicionado, um povo que realmente crê, um povo que diante das lutas, um povo que descobriu que a igreja pode sofrer, um povo que descobriu que a igreja passa por tribulação, um povo que descobriu que a igreja passa por sofrimentos, um povo que descobriu que a igreja não é mítica e nem mística, a igreja é humana, é falível, mas tem um Deus que é o Deus do impossível, e o único que pode trazer a glória de Deus nessa terra é essa igreja frágil, pequena, mas que tem um componente chamado fé, que é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. Então, uma igreja com essa característica, ela faz um estardalhaço, e é nesse contexto que Deus está movendo. Por quê? Porque nós estamos vivendo o que Jesus diz, o princípio das dores. Que dores são essas? Não são as dores para a volta de Jesus, são as dores de parto, para nascer, porque o que vai nascer agora é mais poderoso do que tudo que você já viu em toda a sua vida. O que está para nascer nesses dias, o filho varão, o filho vencedor, o filho da mulher de Apocalipse 12, 3, está nascendo, esse filho que o diabo tem medo dele, esse filho que o dragão está de olho nele. O dragão não está de olho na mulher, está de olho no filho, porque sabe que para esse filho tem uma promessa de que ele vai pisar na cabeça da serpente. Esse filho, chamado de igreja vencedora, está nascendo no meio desses escombros, no meio das dores, no meio das angústias, no meio das doenças, no meio das más notícias, no meio de tudo isso está nascendo. Você está nascendo, nós estamos nascendo, nós estamos sendo trabalhados na nossa mente para que a gente possa entender que a nossa vida cristã, ela não é uma vida religiosa, ela não é uma vida qualquer, ela não é uma vida que nós estamos indo para a igreja. Nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos Jesus na terra. Não é chamar Jesus, tudo é nele, não é através dele, é nele. Quando você entender que Jesus não vai fazer nada, virá para você através de Jesus, tudo está nele, eu tenho que estar nele e ele em mim. Amém, queridos? Guarde isso. Quando eu estou nele, eu recebi vida. Quando ele está em mim, a glória se manifesta. Então, é tudo nele, nele. Não é através, não é ele lá no céu e eu aqui na terra. É nós nele, ele em nós. É caminhando. Eu sou o corpo de Cristo, eu não sou um corpo à parte. Eu não sou um corpo à parte. Veja que o apóstolo Paulo, quando fala do casamento, que o homem se unirá a uma só mulher, ele está falando de Cristo e a igreja. É onde tem a união perfeita, a cabeça e o corpo. E a gente precisa começar a entender isso. Amém? Então, a fé não é para mudar Deus, nem para mudar as pessoas ao nosso redor, nem para mudar as circunstâncias. A fé é para mudar a minha vida, a nossa vida. Posso ouvir um amém? É essa fé que transforma minha razão, minha vontade. Ela transforma essa parte evolutiva minha e as minhas emoções. Ela transforma. Então, o texto, e rapidamente, eu precisava trazer essa introdução, porque se você compreender, quando vier um devocional como esse, você vai sair daqui realmente entendendo, raciocinando, porque a fé, ela é inteligente. A fé é inteligente. A fé religiosa diz que a fé, para você, que fé é pular no escuro é burrice, fé é certeza. Dar pulo no escuro não é fé. Dar pulo no escuro é o que o religioso fala para você, que te dá medo. A fé não pode dar medo, porque se tiver medo, minha vontade não vai. Quem é que anda com medo? Quem é que anda com medo? Quem é que consegue se mover com as emoções completamente tomada de medo? Então, fé não é isso. Fé não é isso. Como é que eu vou dar um pulo no escuro e dizer que eu estou seguro? De jeito nenhum. Fé é certeza. Como é que eu vou andar em incerteza e dizer que eu estou seguro? Isso é religiosidade. Muitas vezes o que você chamou de fé foi uma indução desesperada para ver se acontecia algo. E isso não agrada a Deus. E isso não agrada a Deus. Quantas vezes você, no desespero, começou a buscar fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo? Querido, o jejum é uma bênção quando você compreende a importância da mudança de você.
Mas quando o jejum ele vem apenas para tentar manipular Deus, para fazer alguma coisa, isso não funciona. Aí eu vou sacrificar, porque se eu sofrer, veja, Deus o nosso Deus não tem nada a ver com os deuses pagãos. Esquece aquele tempo que você ia de joelho daqui para Aparecida do Norte, que você ia subir escadas da igreja de joelho. Esquece isso. Esses deuses podem até funcionar dessa forma, mas o nosso Deus não. O nosso Deus não. O nosso Deus está buscando relacionamento. O nosso Deus, ele quer se manifestar em nós. Através de nós, ele quer viver aqui. Jesus, ele diz, vocês são meu corpo, eu quero andar na cidade de Avaré, na cidade de Bauru, na cidade de Araguaína, nas cidades que estão aqui conectadas, eu quero andar no Brasil, eu quero andar no mundo, através de vocês. Eu quero falar através da boca de vocês, eu quero agir através de vocês, mas para isso acontecer tem que ter uma conexão de mudança e transformação. E o texto diz, em Marcos 5,35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram eles, pode parar, para de incomodar Jesus, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Que coisa triste, alguém está buscando Jesus, e enquanto está lá buscando Jesus, e levando Jesus para resolver o seu problema, alguém diz, olha, pode parar porque já acabou. Quantas vezes, e eu quero que você entenda, querido, quantas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando, e quando nós estamos buscando, chega uma notícia do hospital dizendo, olha, para porque não tem mais jeito não. Jesus, ele é até poderoso para curar, mas daqui para frente não, largue mãos. Olha, você está orando pelo seu casamento, alguém diz, olha, para, já acabou. Você está orando pelos filhos, alguém diz, não, chega, já está nas drogas, já está preso, não tem mais jeito. Você está orando pelo trabalho, alguém diz, ó, já saiu a lista de dispensa, pode parar, acabou. Não existe coisa pior do que isso, quando você está começando a exercer a sua fé e chega uma má notícia. Chega uma má notícia, mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor não temerá as más notícias. Por quê? Porque a sua vontade, porque a sua razão e porque os seus sentimentos já estão envolvidos com o Senhor. Já estão envolvidos com o Senhor. Então, veja, o que nós precisamos entender diante destas coisas? Primeiro que eu quero lhe chamar a atenção, diante das más notícias, a fé, para mudar a nossa vida, nos ensina uma coisa. Porque Jesus, olha só, Jairo foi atrás de Jesus dizendo, minha filha está doente, é uma doença grave, vamos lá. E Jesus está indo com ele. No meio do caminho, uma mulher tocou em Jesus, uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Jesus para tudo. Veja, Jairo tem uma urgência. Jairo tem uma urgência, porque dentro da ótica de Jairo, se Jesus chegar atrasado, acabou. Mas Jesus tem uma outra urgência maior. Qual é a urgência de Jesus? Por onde ele passa, um milagre vai acontecer. Deixa eu lhe dar essa palavra nessa manhã. Por onde ele passa, um milagre vai acontecer. E ele não trabalha no meu tempo, ele trabalha no tempo, no kairos, na oportunidade. E o tempo dele nunca é atrasado, sempre é o tempo correto. Olha, sua maneira é a mais linda. Tem uma música da Renascer que diz, Jesus, plano maior, nunca chega atrasado. Você confia que ele nunca chega atrasado? Porque atraso não tem a ver com o reino do espiritual. Atraso não tem a ver com o tempo eterno. Atraso só tem a ver comigo e com você. Mas se o seu Deus, se o Deus que você crê é um Deus que está preso dentro desse plano do tempo, e não no eterno, então muitas coisas vão chegar atrasadas para você. E aí você não tem como desenvolver fé. Guarde isso. O meu Deus, o seu Deus, ele não está sujeito ao nosso tempo. Para ele não tem passado, futuro, presente. Para ele é tudo agora. A hora dele é perfeita. A maneira dele é a mais linda. Ele faz sempre muito além daquilo que nós imaginávamos. O apóstolo Paulo diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina, do que você sonhou, do que você planejou. Você fez um plano e ele diz, eu vou ampliar. Você fez um plano, ele diz, é pequeno demais, eu vou colocar algo maior ainda na sua vida. E o que eu preciso? Ter a minha razão, ter a minha vontade e as minhas emoções presas nele, sabendo que nele
tudo vai funcionar. Com Ele, tudo vai funcionar. Eu preciso trazer essa mudança para mim. Eu preciso, quando Ele olhar para mim, Ele vê essa fé, que Ele diz: eu me agrado, eu me agrado, eu me agrado, eu me agrado, essa fé. Então veja, Jesus, qual é a urgência dele? Onde ele passa, milagres vão acontecer. No meio dos seus problemas, no meio das suas angústias, não fique alheio, porque no caminho da resolução do seu problema, milagres vão acontecer ao seu redor. Eu quero profetizar isso nesta manhã. Fique atento, porque quando você foca só em você, você não foca do lado. Nós precisamos entender, faz-se necessário que sejamos necessários nesses dias. Há tanta gente que podem ser abençoadas por nós. Coisas que eu não posso resolver, para mim eu posso resolver para outros. E aquilo que eu não posso resolver, o Senhor resolve. Fique atento, porque no caminho do seu milagre, milagres vão acontecer. No caminho do seu milagre, tem alguém com fluxo de sangue há 12 anos. Você está com alguém em casa passando por um momento que parece que está acabando, e tem gente há 12 anos esperando um milagre. No caminho do seu milagre, no caminho do seu milagre, tem glória, tem bênção. Fique atento, fique atenta. No caminho, não pense, não olhe mais para a sua vida apenas como o seu problema, a sua dor. Comece a entender que no meio da sua dor, tem dores que vão ser totalmente mitigadas pelo seu caminhar. Foi no caminho de Jairo e Jesus que Jesus curou aquela mulher que 12 anos sofria. 12 anos sofria. Quando Jesus termina de fazer aquilo lá, e ele diz: Jairo, agora vamos para sua casa. Alguém chega para ele e diz: não vai mais, Jesus. Jairo, deixa ele porque sua filha morreu. Não vai mais. Então parecia o seguinte, naquele momento Jairo poderia ter pensado: puxa vida, por que ele teve que parar para curar essa mulher? Por que ele parou? Por que ele parou? Você muitas vezes fala: por que Jesus demorou? A hora dele é perfeita. Jesus falou para Jairo: Jairo, fica tranquilo, porque você precisa entender que ele se importa com o sofrimento seu. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Eu lhe digo isso nessa manhã. Recebeu uma má notícia? Não tenha medo, tenha fé. Jesus só disse: só permaneça crendo, só permaneça crendo. Você não teve fé para vir me buscar, para curar a sua filha? Então continue tendo fé, que o Deus que cura ressuscita, que o Deus que cura, ele pode fazer coisas muito maiores. Só mantenha a fé. É como se ele tivesse: pelo amor de Deus, Jairo, não perca a fé. E eu venho nessa manhã dizer para você: você foi buscar o Senhor em oração, você estava buscando a Deus nesses dias, e no meio da sua oração, quando a sua fé já estava realmente fortalecida, chegou uma notícia dizendo: pode parar, não tem mais jeito. Mas eu venho nessa manhã lhe dizer: Jesus não tem problema com más notícias. Jesus não se importa com más notícias. Ele só se importa com você. Ele só se importa com você. A dor dele não é a notícia que chegou, porque essas notícias ele resolve. A dor dele é o sentimento que hoje invadiu o seu coração. A dor dele é o que está enchendo a sua mente. A dor dele são suas emoções que estão agitadas por causa de uma notícia que chegou. Continue crendo, continue tendo fé. Olha o que Jesus disse para Jairo: Jairo, tenha fé. Mas Jesus não se importou com a má notícia e disse: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Eu quero dizer isso para você nessa manhã. Mas Jesus não se importou com a má notícia. A má notícia, ela abala a gente. Não deveria, se nós estivéssemos com a nossa razão, a nossa vontade e as nossas emoções envolvidas pela fé. Por isso que fé não é para mudar Deus, não é para mudar as pessoas ao seu redor, não é para mudar as circunstâncias, é para mudar a nós. Ele diz: tenha fé. Nessa manhã eu quero lhe dizer, eu não sei que notícias têm abalado você. Eu não sei que situações chegou diante de você, que você falou: eu estava orando, eu estava crendo, mas olha, isso não abala Jesus. Mas tem uma coisa que está abalando Jesus: o medo que entrou no seu coração. Por isso ele disse hoje, nessa manhã, e eu venho nessa manhã dizer para você: não tenha medo, tenha fé. Tenha medo. Mas Jesus não se abalou com a má notícia, porque para Jesus
curar um enfermo, ressuscitar um morto, é a mesma coisa, é milagre. É milagre. É milagre. Eu preciso de milagre nessa manhã. Eu preciso de milagre. Eu não sei o tamanho do milagre que você precisa, mas o tamanho do seu milagre, o tamanho do meu milagre é a mesma coisa, é milagre. Ou seja, você tem algo na sua vida que é impossível para você, eu tenho. E qual é a palavra que ele nos diz nessa manhã? Qual é a palavra que vem nessa manhã? Jesus diz, eu não tenho problema com as más notícias que chegaram. Eu não tenho problema que os prognósticos pioraram. Eu não tenho problema que alguém lhe disse que chegou o fim. Eu não tenho problema. Em outras palavras, Jesus disse, ô Jairo, ou igreja, eu só peço uma coisa. Não tenha medo, tenha fé. Porque a fé me agrada. E se você tiver certeza que ao andar comigo você vai ser galardoado, e que essa manhã é uma manhã de galardão, põe o medo de lado e se encha da verdade. Chegou aqui alguém que está disposto a usar essa fé diante de tudo, para mudar a sua vida. Eu posso ouvir um amém, eu posso ouvir um glória a Deus de vocês aí, eu posso ver, porque a gente não está numa outra plataforma que ouve, mas eu posso ver um amém seu aí, queridos. Então, para mudar diante das más notícias, Jesus, ele renova a esperança de dias melhores. Olha o versículo 38 e 39 do capítulo 5. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali um ambiente confuso, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, por que tanto choro e tanta confusão? Esse ambiente arrebenta com a alma, esse ambiente arrebenta com as emoções. Tem ambientes que são gerados só para destruir a sua fé. Tem ambientes que são gerados só para destruir, para que a sua alma ela não consiga ser invadida pelos rios de águas vivas que já estão no seu espírito, no seu interior. São ambientes preparados, veja, eles prepararam um ambiente para o velório. Jesus está chegando e dizendo, mas que ambiente é esse? Eu vim aqui para fazer milagres e não para chorar no velório. Você está entendendo? Então, ele disse, por que tanto choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Ninguém entendeu o que Jesus falou, mas sabe o que ele estava dizendo? Tenha esperança. E nessa manhã, esse mesmo Jesus vem falar para você e para mim. Muda o ambiente. Muda o ambiente. Porque se você crê em milagres, se você crê que ainda eu sou o Deus dos milagres, muda o ambiente. Muda o ambiente. Muda a conversa. Muda a conversa. Muda o que está saindo da sua boca. Comece a professar, porque aquele que crê, fala. Porque eu criei, falei. E nesse mesmo sentimento de fé, nós cremos e falamos. Jesus diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis. O segredo não é o tamanho da fé, é o direis a esta montanha, bata em retirada. Sai. Mas ele diz, mas tem uma casta de demônio que só liberta a sua vida com jejum e oração. E que casta de demônio é essa? Da incredulidade, da religiosidade. Não é? Jesus nunca disse que para expulsar demônio, você tem que jejuar. Ele disse, você quer expulsar demônio? Diga, fala essa montanha, sai, ela vai embora. Diga a essa montanha, fale. Jesus nunca disse que você tem que ter uma fé grandiosa. Então não peça uma fé maior, essa intrepidez para liberar a palavra. Muda, muda. Então, olha só, há uma esperança nessa manhã. Jesus vem renovar a esperança nessa manhã. Por quê? Porque Ele é o amanhecer de um novo dia. Ele é a estrela mais brilhante da manhã. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é a cura. Ele é tudo. Porque todas as coisas que nós vemos no mundo físico veio a partir daquilo que não se vê. Hebreus 11:3, ele nos mostra o princípio da criação de todas as coisas. Qual é o princípio da criação de todas as coisas? Pela fé nós cremos que os mundos
ou o universo foi feito por intermédio da palavra, de forma que aquilo que se vê veio a existir a partir daquilo que não se vê. Põe uma coisa na sua cabeça: tudo que tem aqui na terra já tem lá no céu, no reino do Espírito, já tem um modelo. Tudo que tem um modelo nos céus é colocado. Quando Deus diz haja plantas, ele conhecia plantas que dê frutos, haja isso. Tudo Deus já tinha visto. O princípio é que pela palavra eu chamo à existência aquilo que eu vejo no invisível e trago para a visibilidade. É isso que a fé faz. Pela fé, o princípio da criação de todas as coisas é você entender que aquilo que nós vemos não é superior do que aquilo que nós não vemos. Então escute, se o que você está vendo hoje não é superior àquilo que você não está vendo, então busque ver o que você não está vendo, para que você possa ver sobre aquilo que você está vendo uma mudança, uma transformação. Isso é milagre. Posso ouvir um amém? Isso é milagre. Isso é milagre. Por isso que a palavra de Deus diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, direis a esse problema, direis a essa circunstância, bata em retirada. Mas tem algo que está impedindo isso de acontecer. Essa casta de demônios, da religiosidade, da incredulidade, da alma agitada, que precisa sair com jejum e oração. Então, muda o ambiente. Como que você quer milagre preparando um ambiente de luto? Como que você quer milagre preparando um ambiente de perdas? Muda o ambiente. E esse ambiente tem que ser mudado dentro de nós. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, porque ela é apta para salvar as vossas almas. Tiago 1:22. Nós precisamos ter isso. Acolha com mansidão a palavra. E por último, diante dessas más notícias, a fé para mudar ensina que os planos de Jesus são melhores do que os nossos. Mas Jesus mandou todos saírem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi, isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram admirados. Você percebe? No caminho, Jesus curou uma mulher que tinha o mesmo tempo de sofrimento que aquela menina tinha de vida. 12 anos, a mulher do fluxo de sangue. Essa menina tinha 12 anos de idade. Jesus está de olho em tudo. Então veja, o plano inicial de Jairo era a cura, o de Jesus era a ressurreição. O seu plano inicial é Jesus tem um plano muito maior. Ele nunca chega atrasado. Sua vontade é perfeita, sua maneira é a mais linda. Essa música é linda demais. Amém? Ele nunca chega atrasado. Nós precisamos entender que quando nós somos infundidos com essa fé para mudar diante das más notícias, nós podemos perceber que os planos de Jesus são melhores que os nossos, são maiores do que os nossos. Eu quero te abençoar nessa manhã. Eu quero declarar sobre a tua vida: não temeremos as más notícias. Não temeremos as más notícias. Ele é perfeito. Ele é Senhor das nossas vidas. A ti toda a honra e toda a glória, Senhor. A ti todo o louvor e toda a adoração. Que o Senhor nessa manhã, o Senhor entre com ressurreição. Que nessa manhã o Senhor entre com mudanças tremendas. Que nessa manhã o Senhor possa ir além daquilo que nós estávamos esperando. Que nessa manhã, Senhor, tu possas nos levar a experimentar o que nós nunca experimentamos. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração seja mudado, que a nossa vida seja transformada, para que nós possamos entender a tua vontade boa, perfeita e agradável. Jesus, eu quero envolver agora a minha razão, eu quero envolver agora a minha vontade e os meus sentimentos nessa certeza, porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vejam. Eu quero chamar aquilo que não é visível à visibilidade. Eu quero chamar milagres nessa manhã. Milagres de cura, Pai. Milagres de cura na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida do Valmir, na vida daqueles que estão passando por momentos tão difíceis, mas nós declaramos: é tempo de milagres, é tempo de treinar, é tempo de crescer, é tempo de formar, é tempo de fé.
para promover milagres em nossas vidas. Senhor, eu quero declarar nessa manhã, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que esse dia é o dia que o Senhor fez para nós nos alegrarmos na Tua presença. Ao Senhor toda a glória, toda a honra. Eu chamo a existência agora. Eu quero entrar no reino do Espírito e eu quero ver esse Espírito de ressurreição que ressuscitou Jesus dentre os mortos, entrando agora nas vidas, nas casas, nos casamentos, na vida financeira, na vida pessoal, na vida familiar, em cada vida agora, em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Deus abençoe grandemente sua vida. Nossa vida está nas mãos dele. E a vontade dele é perfeita. E a maneira dele é mais linda. Lembre-se, e eu quero terminar, Jesus se importa com você. Ele não está preocupado com as más notícias, ele está preocupado como você está reagindo. Jesus, ele está sempre de olho para ir além daquilo que a gente possa imaginar. Esse é o nosso Deus. Que essa fé que muda a minha vida, não ponha fé para mudar as coisas, não ponha fé para mudar as pessoas, não ponha fé para mudar Deus. Exercite uma fé que mude o seu coração e você possa entrar no reino invisível e trazer a visibilidade. Lembre-se que o princípio da criação de todas as coisas é pela palavra. O universo foi formado, de forma que aquilo que se vê veio a existir a partir daquilo que não se vê. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração, um bom dia. Continue orando por nossas vidas. Estamos aqui passando pela Covid e vamos vencer em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Muitas pessoas dentro da igreja também, e nós vamos venceremos juntos em nome de Jesus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Fiquem na paz do Senhor.